Salve, pessoal! Então, esse aqui é o nosso quarto vídeo, né? Esse aqui é um vídeo de revisão sobre a República, né? E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a última parte que a gente viu da República. Eu vou acrescentar algumas coisinhas que eu não deixei para vocês ali na sessão presencial, mas na realidade são coisas que eu não vou cobrar, tá? Que são mais afeitas e geralmente são mais discutidas na no curso das aulas de teoria do Estado, ciência política, e no caso de vocês, política, Estado e Constituição, né? Então ele é mais afeito a essas disciplinas do que propriamente. Não que a filosofia não discuta, ela discute, né? A gente pode discutir isso sob várias formas, mas aqui na nossa estrutura e no nosso desenho a gente tem outros lugares de discussão, então eu não vou me preocupar tanto, tá? Com a parte das formas de governo, eu vou mencionar mais mesmo, tá? Por isso que eu não vou cobrar. Mas eu queria discutir com vocês, fazer de volta o desenho das teorias que envolvem a formação da República, a leitura de Platão. E aí o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre epistemologia, que vai ser um pouco mais longo, né? Eu vou explicar um pouquinho as bases da epistemologia que a gente utiliza, fazer um desenho geral dela e tal, né? E aí eu estou abordando uma parte desse assunto, inclusive, durante essa semana agora, com as turmas, né? Mas aí eu vou fazer esse trabalho também para vocês terem esse complemento. Eu vou tentar manter esse vídeo aqui mais curtinho, né? Como de praxe, aí no máximo 20 minutos, meia hora, até para vocês poderem fazer o acompanhamento mais tranquilo, mais típico, né? Do trabalho de vocês com sossego. Bom, o que nós temos aqui então? Começando a questão, vamos voltar então ao final daqueles 3 argumentos da justiça e ao início do argumento da república. Tá? A gente tinha conversado, a gente tinha visto que a questão da república surge dentro do texto porque a intenção central do Platão é discutir, em alguma medida, o espaço, a dimensão das realidades, das circunstâncias ideais para a formação de um conceito de justiça. Ele põe na boca do próprio Sócrates que não pode haver uma leitura, talvez, adequada do que é justo se a gente não tiver também um estado ideal de coisas a partir do qual possa emergir um conceito de justiça. Se a gente não fizer esse trabalho, se a gente não der esses passos, evidentemente nós não vamos ter uma resposta adequada, pura e simplesmente porque a justiça vai sair como um conceito voltado, dirigido, sempre para casos específicos. Ele mesmo fala lá que é como tentar entender o formigueiro olhando para uma formiga só, né? Então agora a ideia é que a gente tente descobrir o que significa essa república ideal, como é que ela opera, como é que ela funciona, e no contexto do funcionamento dessa república ideal, como o desenho geral dela vai influenciar então essa concepção de justiça. A república ideal, ela é evidentemente construída em cima de uma concepção de perfeição, e essa concepção de perfeição para o Platão, ela é uma soma, na verdade, de elementos que são considerados essenciais e que estão depositados dentro desse mundo das ideias, e que vão se manifestar de diferentes formas em diferentes realidades políticas concretizadas, né? E a partir daí ele vai começar a fazer essa exploração, então, ele vai colocar essa exploração na boca do Sócrates, e essa exploração que o Sócrates faz dentro do texto vai tentar nos levar, vai tentar conformar aí aquilo que nós podemos chamar de uma construção ideal, né, da cidade-estado, da realidade política. E quando ele começa a fazer essa exploração, ele vai dizer para nós o seguinte: olha, a gente tem que entender na realidade o que é essencial, o que é fundamental para a formação desse espaço e o que não é, o que é acidental, né? Então vamos voltar ao que é essencial. E aí a primeira porção desse diálogo, a primeira porção dessa exploração envolve na formulação da ideia de república, né? E portanto, na ideia, na concepção de uma república ideal, envolve a redução de todos os tipos de práticas, atividades, vocações, profissões, ofícios que possam existir dentro de uma determinada realidade política. A ideia daí passa a ser, então, a de que a gente reduza, enxugue esse campo, esse universo de circunstâncias para o mínimo necessário, para aquilo que é considerado como essencial para a existência de uma cidade-estado. E aquilo que é essencial para a existência dessa cidade-estado pode ser resumido por Sócrates em 3 grandes campos de atuação. O primeiro desses campos, a busca dos elementos necessários para a sobrevivência. O segundo desses campos, a construção por meio da prática dos artesãos, do mínimo necessário
para proteção desses indivíduos e, evidentemente, o mínimo necessário, em terceiro lugar, para a defesa dessa comunidade. Então, no primeiro campo, que é o campo das necessidades, a gente está elencando ali o alimento que é extraído da terra e, portanto, a gente está falando sobre os produtores, né? Que são aqueles que vão, através do cultivo da terra, principalmente, mas também através da criação de animais, trazer o alimento para os indivíduos dessa comunidade. Em segundo lugar, a gente vai ter os artesãos, ou artífices, que vão ser justamente aqueles que vão, de alguma maneira, permitir a organização do espaço, a construção de casas, a confecção de vestimenta, de sapatos, artefatos mínimos para sobrevivência, equipamento para trabalhar a terra, para cuidar dos animais e assim por diante, até as armas, né? E, em terceiro lugar, os defensores, né, os guerreiros ou guardiões da República, que vão ser esses caras que vão lutar, essas pessoas que vão lutar para proteger o espaço, né? Na sessão presencial, com alguns de vocês, eu ainda comentei, por exemplo, a realidade do rei da Lídia, que, por não ter enfrentado as tribos montanhesas do leste, acaba sofrendo depois uma invasão quando essas tribos passam a integrar a corte persa. Elas invadem as terras do oeste e destroem a Lídia, né? Contra um conselho de um conselheiro dele. Teria dito para ele: olha, melhor você subir lá agora e resolver isso, acabar com essas tribos, porque elas já estão assaltando as nossas fronteiras e um dia elas vão descer para cá e vão querer ficar aqui, né? Por que eu fiz essa colocação? Porque todo o universo de governança, todo espaço governado e todo espaço que produz, ele chama atenção. E, por chamar atenção, ele atrai a possibilidade do invasor, do indivíduo violento, do indivíduo que vai promover o saque, que vai querer enriquecer às custas do outro, né? Então, você tem aí esse cenário no qual é necessário ter o guerreiro, né? Então, produtores, artífices ou artesãos e guerreiros. Tá? Isso o Platão vai chamar no texto dele, através da boca de Sócrates, de uma cidade simples. E essa cidade simples, ela basicamente é configurada, ela é estabelecida como sendo a cidade que tem as mínimas vocações necessárias para a sua existência, e a cidade que, portanto, vive em simplicidade. Eu ainda comento com vocês, e acho muito poético, que Platão ainda vem a dizer para nós assim: então essas pessoas produziam alimento todos os dias, produziam seus artefatos, continuavam a viver, trocavam as coisas que precisavam, viviam em comunidade, vigiavam suas fronteiras, e à noite elas se juntavam, se reuniam, né, à luz das estrelas, sacrificavam aos deuses, cantavam, dançavam, dialogavam entre elas, ouviam as músicas e bebiam, e ali elas eram felizes, né? Então ele dizia ali que havia uma felicidade inerente a essa sociedade. E por que ele coloca isso? Porque aqui é muito mais fácil que as pessoas vejam como elas se integram à vida comunitária. Não existe nesse lugar, nessa esfera de discussão, o rompimento dos vínculos de um indivíduo e suas atividades, a incapacidade de um indivíduo visualizar qual é o seu papel para a sua comunidade. Ao contrário, isso é autoevidente. Tanto que essa primeira sociedade não precisa de governantes. Vejam bem. Então, ali o indivíduo ele se realiza em sua comunidade e a comunidade se sustenta e se realiza em seus indivíduos. E essa ligação, esse elo, traz uma felicidade inerente ao processo, que é uma mensagem super importante do texto. Só que, com o tempo, essa sociedade ela vai ganhando complexidade, incidentalmente, né? Em uma determinada cidade-estado, um indivíduo vai lá e de repente sai, ele resolve viajar, e indo para um outro lugar ele descobre outros gêneros alimentícios. Então, por exemplo, se ele vive em planícies em que se planta muito trigo, em região de encostas, colinas ou planos, né, em que você tem a plantação da uva e o vinho, ele vai para lá agora e descobre, por exemplo, peixe, descobre um outro tipo de destilado como bebida, descobre, sei lá, né, o azeite, sei lá eu, né? E aí ele gosta desse outro alimento e traz agora para a sua cidade. E a sua cidade, se sentindo agradada disso, quer mais. E agora esse indivíduo vai buscar e volta trazendo isso, mas também já leva alimentos, gêneros da sua cidade para trocar lá. E agora ele começa com essa prática de escambo, com esse comércio, e ele se torna um comerciante, né? E essa outra cidade agora também se vê na obrigação de produzir mais para que ela possa entregar o excesso de produção e obter o excesso da produção da outra. Então, o comerciante logo vai perceber também que não adianta ele ficar indo e vindo e tentando comercializar os seus gêneros, os seus bens na própria cidade, que ele está perdendo tempo. O que ele passa a fazer então? Ele passa a deixar alguém aqui para comercializar esses gêneros e passa a levar esses gêneros para outra cidade, então ele se torna esse comerciante que viaja, né?
esse caixeiro praticamente, né, esse comerciante de mambembe, enquanto o outro fica na estoa lá vendendo e comprando. Então vai ter o mercador, vai ter o comerciante do balcão, né? Agora também passa a existir uma necessidade extraordinária para ajuda, então ele passa a assalariar pessoas. E o Platão vê com muito maus olhos quem é assalariado. Ele diz que o assalariado, ele carrega peso para cima e para baixo como um boi carregaria. Então ele faz o trabalho do animal, porque ele não é proprietário de terras, não tem nenhum talento especial para ser um artesão. Então, como ele não tem nada de especial, ele acaba virando assalariado, ele recebe para fazer o serviço que o animal faria, né? Mas mais que isso, quanto mais eu alimento o meu desejo, mais eu desejo coisas. Então, dali um pouco, os confortos que eu já obtive não são mais suficientes. E eu passo a querer coisas mais sofisticadas. Passo a querer vinhos mais finos, passo a querer uma vida mais confortável, camas mais macias, tecidos e cobertas mais quentinhos, né, tecidos mais finos. Então agora eu começo a criar uma categoria de artesãos que não era necessário antes, né, que não era necessária antes, mas que passa a fazer esses produtos de luxo e passa a entregar esses produtos de luxo para a população. E quanto mais eu atendo esses desejos, então agora eu tenho pessoas fabricando almofadas, sedas finas, pessoas fabricando licores e vinhos diferentes. Eu passo a ter joalheiros usando metal para fazer joias, para adornar as pessoas. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. As pessoas agora querem diversão, querem entretenimento. E aí eu começo a contratar atores, escritores, então Aedes e Rapsodos, os poetas, né, para dobrarem a lira e cantarem. Começo a contratar bailarinos, dançarinos para se apresentarem, começo a contratar malabaristas e por aí vai, né? E agora eu tenho então todo um quadro de vocações muito mais amplo. As doenças começam a se acumular, porque eu começo a promover abusos, né? Eu não como mais o necessário para a sobrevivência, mas como em excesso, bebo em excesso, então os apotecários passam a ter um papel mais relevante, assim por diante, né? Então, assim, essa cidade que inchou e que é uma cidade de desejos, ela é chamada de cidade de luxos por Platão. E essa cidade de luxos, ela tem uma característica muito peculiar, uma complexidade muito grande no sentido específico das suas vocações. Tá? A cidade de luxos, ela não é a cidade desejada, e ela se tornou agora tão complexa e carrega consigo tantos estrangeiros que passa a ter que ter leis, e para ter leis tem que ter governantes. Então agora você tem que ter uma estrutura de governo. A complexidade aumentou tanto que o teu custo aumentou, as tuas demandas aumentaram, o que é pior, os teus cidadãos não fazem mais o necessário para sobreviver. Eles começam a agir pelos desejos deles, o que também significa que os interesses começam a florescer nessa cidade. Por conta do alimentar o desejo, o interesse é alimentado, e quando o interesse é alimentado, o indivíduo assume traços mais predatórios. E por conta disso, o atrito que começa a existir dentro da cidade também exige que esse governo segure facções, grupos, coterias que vão se formando. Tá? O que o Platão vai dizer então? Ele vai, através da boca do Sócrates, ele vai dizer assim: olha, essa sociedade é menos que ideal. Né? E ele está retratando, inclusive, a Atenas que ele enxerga na época dele. Ele está dizendo: a nossa Atenas, por exemplo, é isso aí. Ela é uma cidade de luxos. Ela é uma cidade que se viu destroçada, destruída em alguma medida nas suas virtudes por conta desses excessos. Ele vai dizer assim, tá, mas qual é a solução? E ele vai colocar para nós o seguinte: primeiro, precisamos entender que cada uma dessas vocações que existe tem um lugar certo e nós precisamos colocar as coisas nos seus lugares. Isso faz parte do discurso ontológico, da trama do discurso ontológico. Em essência, as coisas existem a partir de suas qualidades essenciais, necessárias, e também existem para elas, e por isso ocupam certos lugares dentro de uma ordem cósmica das coisas. Tá? Então a vida política aqui, a reflexão religiosa e existencial, elas andam muito juntas. Por isso eu insisti em dizer antes que a cidade grega, ela é uma cidade voltada para uma arquitetura religiosa, ela não tem só uma instrumentalização cívica. Né? Nessa semana, inclusive, nós já tratamos numa das sessões a respeito da questão da praça pública, né? Do que significa hoje a praça pública e do que ela significou lá atrás, do que a ágora significava. Ainda que elas apreendam funções parecidas, a ágora era muito mais complexa. E ela abrigava muito mais operadores, muito mais funções. Né? Então o que acontece? Ele vai dizer assim, olha, é mais ou menos como nos diz o mito do banquete dos deuses. Nesse mito, os deuses partem do topo do Olimpo e vão aos céus para que se banqueteiem. E quando o banquete toma parte, antes do banquete tomar parte, a comitiva que sai, ela sai na ordem de importância dos deuses. Então, encabeçando vem o líder dos deuses, que é Zeus.
E ao lado de Zeus vêm as almas das pessoas que faleceram e foram para o Olimpo para viver com essas almas divinas mais perfeitas. Essa informação, almas divinas mais perfeitas, é super importante para a continuidade da discussão. E essas almas que estão ali aprendendo virtudes novas com essas almas divinas mais perfeitas, vão geralmente buscar as almas, dessas almas perfeitas que têm afinidade com as virtudes que elas querem desenvolver. Então, por exemplo, se uma alma determinada quis governar, ela vai procurar a alma do Supremo Governante para aprender mais. Se uma alma é a alma de um sábio, ela vai procurar as proximidades, as cercanias da divindade da sabedoria Atena, que veio da cabeça do governante. Então, basicamente, governantes e filósofos estão todos encabeçando a fila. Não é à toa que o Platão faz isso, ele está sendo dirigista aqui. Mas essa presença dirigista ainda lança uma segunda informação. Governantes e filósofos estão no topo da escala, no topo da cadeia formativa da República. Logo atrás vem aqueles que produzem a terra, né, que mexem, perdão, produzem pela terra, que mexem na terra e tiram os frutos da terra. Então, aqueles que seguem Hera, Deméter, né? Então, as divindades que estão ligadas à terra. Logo depois vêm as divindades ligadas, mais especificamente, aos diversos artifícios, então aqueles ligados a Hefestos e assim por diante. Aí vem os ligados a Asclepe e assim vai. Né? Quem que está no fim da fila? No final da fila estão aqueles que lidam com a palavra por profissão, flanqueando Hermes. Tá? Então, aqueles que estão flanqueando Dionísio e Hermes estão lá no finalzinho. Hermes é o último. Por que Hermes é o último? Hermes é o mensageiro dos deuses. O único dom que ele tem é levar e trazer mensagens dos deuses. Às vezes para os seres humanos, às vezes entre os próprios deuses. E o mensageiro, ele não escreve mensagens nem depõe verdades em si por si. Ele não pode fazer isso, pelo menos. O que ele faz enquanto mensageiro é entregar verdades que outros pronunciam. Ele pode distorcer, como ele é a divindade da palavra, lá como diz o Derrida quando fala de Hermes e de Thoth, né, ele vai dizer assim, o escriba ou o mensageiro, ele tem ele é muito perigoso porque ele pode torcer a palavra e com isso criar uma grande mentira. Ele não deve, mas ele pode. E aí entra o dilema que o Platão está explorando com isso na boca do Sócrates. Ele vai dizer assim, olha, esses aqui que flanqueiam Hermes são aqueles que lidam com a palavra, escritores, aedos e rapsodos, então os poetas tradicionais dos mitos, né? E os rapsodos, os poetas das tavernas, né? Do momento da alegria, da festa. E ele vai dizer assim, olha, esses aqui, eles, né, os escritores, aedos, rapsodos, tragediógrafos, comediógrafos, logógrafos, que registram a história por escrito, escribas, esses aqui eles estão ligados especificamente à operação da palavra. O problema é que a operação da palavra, ela envolve, nesse sentido, uma circunstância muito gravosa e muito perigosa, que é a de você poder distorcer a palavra. E quando você distorce a palavra, a mentira se insinua. Então ele vai dizer assim, como esses vêm em último lugar e têm esse dom, não é raro que eles façam isso. E aí vem a pergunta inevitável, mas por que eles fariam se eles só estão trazendo a mensagem? E aí o Sócrates, né, vai dizer assim, olha, pensa você, por exemplo, que na sua infância, você vai ouvir várias histórias que vão construir a sua educação. Né? Nós sabemos que essas histórias estão tentando refletir a perfeição dos deuses. É ou não é? Não, é verdade. Né? Os deuses são supremos em honra, como a gente resgata lá de Empédocles, né? E são longevos ou imortais. Né? No caso de Empédocles, longevos, de longa vida e supremos em honra. São perfeitos. Então, essas almas perfeitas, que são os deuses, elas vão ser traduzidas nessas histórias. Só que as histórias mais fiéis, elas são muito próximas do discurso filosófico, que é um discurso mais duro, mais difícil de compreender, menos palatável. Aí ele fala assim, o que acaba acontecendo? Para a criança é muito chato ouvir isso. Pensa assim, o que é mais legal ouvir? Uma história em que uma alma perfeita faz coisas perfeitas de forma impecável, sem conflito, em serenidade absoluta, em que você está discutindo basicamente conceitos? Ou houve, de fato, uma narrativa em que você tem conflitos, ansiedades, angústia, em que o teu herói tem defeitos e esses defeitos têm que ser superados ou derrotam o herói e assim por diante, né? Claro que é mais interessante ouvir o novelão, né? Essa angústia, essa ansiedade toda. E é ali que a criança vai lançar o seu olhar, nas grandes aventuras, nos defeitos, nas iras, nos amores, não nos conceitos. E aí o Sócrates diz assim, todas as vezes que uma pessoa vai contar uma história para uma criança, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um aedo, um rapsodo, um escritor, o que ele vai fazer? Ele vai salpicar a história de detalhes que são imperfeitos, para tornar a história interessante. E quando a história fica interessante,
a criança dá mais atenção para ela e sobrecarrega essa história com seus olhares. O problema é que quando o poeta faz isso, quando o escritor faz isso, ele continua contando histórias sobre os deuses. E aí o que a gente faz? A gente cria um balanço tentando viver como cidadãos perfeitos para mostrar para os nossos próprios filhos o que significa viver com perfeição. Só que a questão é que a criança está ouvindo histórias dos deuses que são iracundos, ciumentos, traiçoeiros, furiosos, aguerridos, apaixonados, né? Ciumentos, às vezes infantis, egoístas, cobiçosos, né? Cheios de defeitos. Mas são deuses, então são chamados almas perfeitas. E do outro lado, você tem a história dos seres humanos, simples, medíocres e imperfeitos. Só que esses seres humanos tentam agir com perfeição, tentam manter a cabeça no lugar, agir racionalmente, tentam controlar suas paixões, tentam respeitar as regras, aquele negócio todo. Aí ele fala assim: qual que você acha que a criança vai querer seguir? O imperfeito chato ou o perfeito excitante? O perfeito excitante. Então a criança fez a associação errada, ela associou perfeição divina a esses defeitos de caráter, a esses vícios, para usar o termo mais preciso. E por conta disso, a criança vai querer seguir esses vícios achando que eles são caminhos para a perfeição. Tá? Daí ele fala, é por isso que você tem os mitos que você tem hoje. Esses mitos que você escuta aí, diz o Sócrates, são todos mentira. Isso aí não é verdade, não. Isso aí são distorções que a poética criou. A história dos deuses é a história de almas perfeitas, honrosas, sábias, que estão preocupadas em educar os outros, proteger, ajudar, fortalecer, que distribuem os poderes que têm, que não são ciumentas, nem cobiçosas, nem gananciosas, nem avarentas, nem vivem por suas paixões, né, nem são arrastados por suas paixões. E aí então ele fala, ele fecha esse primeiro ciclo dizendo: essa é a grande questão. Se esses escritores não se alinharem com o projeto de república que nós temos que ter, é melhor que eles sejam expulsos e vão embora daqui mesmo. Porque eles só vão atrapalhar. Eles vão subverter a nossa juventude. Ok? Tem aqui no fundo dessa discussão todo um duelo entre a filosofia e o conhecimento tradicional, do jeito que ele está sendo apresentado em Atenas, né? E como a política ateniense vai se servir desse cenário e como ela pode se beneficiar disso, né? Ou pode sofrer com isso, mas isso é outra história. O que acontece? Ele vai dizer assim, para nós termos um projeto claro, é preciso que a gente tenha essa compreensão e em cima disso é necessário que a gente alinhe essas vocações que estão sendo estabelecidas. E ele vai avançar dizendo o seguinte, essas almas mais ou menos perfeitas, elas na verdade aprendem as coisas através de muitas vidas, né? No Fédon, a gente tem um argumento que estabelece com maior clareza, com maior precisão, por que o Sócrates acreditava que existia de fato a imortalidade da alma para além da mortalidade do corpo. Né? Ele fala assim, já teve a impressão de ter tido uma memória sem lembrar onde a adquiriu? Já teve a impressão de ter vivido algo sem lembrar onde já viveu, quando ou como já viveu isso? E aí os contendores, né, os debatedores respondem, sim, de fato. Fala, essa memória vazia de uma memória, que a gente hoje em dia chama de déjà vu, né? Ela é a memória que a tua alma preservou, ela é um eco de um evento de uma vida passada. Né? E esse eco de eventos de vidas passadas, ele deixa na alma impressa a habilidade de fazer as coisas que foram aprendidas no curso dessa memória. Se alguém combateu, por exemplo, muitas vezes em vidas anteriores, vai entrar num combate e fala, já vivi esse combate, já lutei esse combate. De fato, já deve ter lutado. Né? Um combate como esse. Só não lembra, porque foi em outra vida. Mas por que não lembra? Porque a alma, quando o corpo morre, a alma é descolada do corpo, despegada do corpo, ela vai fazer a travessia para o mundo dos mortos e ela se banha nas águas de um rio chamado Létis para fazer essa travessia. E chegando do outro lado, ela não lembra mais nada da vida dela, mas ela preserva consigo todo o aprendizado, todas as virtudes que ela agregou. E aí essa alma ela vai do outro lado procurar alimentar-se, conviver com outras almas que tenham gostos parecidos. Se ela viveu pelos prazeres, ela desce ao Hades, a terra dos mortos sem nome, lembrem, não é uma punição, tá? E vai viver pelos prazeres ali, vai continuar existindo pelos seus prazeres. Se ela viveu pelas virtudes, ela vai se aproximando do topo do Olimpo para ter com as almas mais perfeitas e vai cultivar mais ainda essas virtudes lá. Chega um momento em que o ciclo dessa alma no além acaba e ela vai voltar. E quando ela vai voltar, ela se banha de novo nas águas do Létis, desculpe, retorna para o mundo
e aí reencarna, né? E essa reencarnação faz com que ela guarde, de novo, tudo que ela aprendeu em vidas anteriores e no pós-vida, né? Nesse entrevidas lá no além, mas ela não lembra como ou quando ela aprendeu. Ela só tem isso. E aí a pessoa nasce e a gente descobre que ela é vocacionada para fazer certas coisas, como musicista, como arquiteta, como governante, como filósofa, como professora, como médica, sei lá eu, né? E aí a gente consegue ver isso porque é como se fosse um talento natural, ela nasce com isso, né? Então aqui existe uma teoria chamada teoria inatista. As pessoas têm dons inatos, ela nasce com esses dons, né? Uma pessoa nasce com esses dons. E aí o que o Sócrates propõe é, pegue essa pessoa, faça ela fazer o que ela faz de melhor, para ela continuar cultivando o que ela já cultivou em outras vidas, e faça ela fazer isso da melhor forma possível. Isso tem que ser consciência de cada cidadão, busque fazer o que você faz de melhor da melhor forma possível. Por quê? Porque se você faz qualquer outra coisa, exceto o que você faz de melhor, certamente estará desperdiçando aquele talento. E estará fazendo o que você faz agora pior do que outra pessoa que é vocacionada para isso. Então não tome o lugar do vocacionado e assuma o lugar da sua vocação. E quando assumir, faça da melhor forma possível para você melhorar e entregar o melhor para a sua república. E essa é a hipótese que ele levanta. Cada um no seu lugar, fazendo a melhor coisa possível, fazendo o que faz de melhor da melhor forma possível, entrega o que pode haver de melhor para a república. E a república será a melhor república possível. Tá? Isso é a chamada teoria das vocações, né? Ao lado dela tem essa outra teoria que vai falar dessa recuperação das vocações e dessas memórias, né? Essa teoria que envolve o déjà vu, ela é chamada teoria da reminiscência, né? Na teoria da reminiscência, a gente alarga o conceito e diz que tudo que nós estamos aprendendo, nós na realidade não estamos descobrindo como algo novo, nós estamos lembrando e construindo em cima de memórias. Nós reminiscemos. Por isso, né, teoria da reminiscência. A reminiscência é um recuperar a verdade, não descobri-la pela primeira vez. Nós estamos recuperando uma verdade original que esteve plantada firmemente na raiz de todos os fundamentos existenciais, lá no plano das ideias, no mundo das ideias. Por que isso? A ideia é mais perfeita que o mundo material, mas para cada ideia que você construir existirá um status, uma esfera, um extrato novo de ideias. E quanto mais elevado, mais puro e mais perfeito e mais próximo da verdade, até você chegar no ponto de origem de todas as coisas do universo. Esse ponto é a verdade em seu estado supremo e absoluto. Então tudo que a gente faz na realidade é rememorar essa verdade ancestral quando a gente aprende coisas, na visão platônica aqui dada para Sócrates, né, no livro dele, certo? Essas duas teorias elas entram em conjunção e elas trabalham para a construção dessa república, que é uma república de memória. Tem mais um detalhe que eu quero colocar para vocês. Quando o indivíduo vive demais pelos seus prazeres, pode ser que esse indivíduo dê uns 10 passos para trás e chegue a um ponto em que, quando ele volta do Hades por ter lá também desfrutado de prazeres, ele chega de tal modo ligado a esses prazeres que ele perde a sua capacidade de cultivar virtudes racionalmente. E ele reencarna como um animal. Essa teoria é chamada de teoria da metempsicose. E também pode acontecer de um animal ser tão nobre, tão virtuoso, que ele reencarna na próxima vida como um ser humano. Porque isso também acontece com os animais. Os animais também atravessam, vão para o outro lado, lá eles continuam cultivando virtudes ou prazeres, deles voltam para o mundo. Tá? É mais ou menos isso. Na base disso tudo, também é necessário compreender que, se cada indivíduo e cada vocação tem um lugar próprio, então o governo também tem que assumir um formato próprio, que aproveite da melhor forma possível essas vocações. E aí o Platão levanta, entre tantos, ali 4 grandes momentos, né, 4 grandes formas de governo que podem ser interessantes. A primeira dessas formas ali vai ser a aristocracia, a segunda dessas formas o reinado, a terceira dessas formas a democracia, a quarta dessas formas a tirania. Isso é profundamente questionado por Aristóteles depois na sua política, se é que ele a escreveu, a gente não tem certeza, né? Mas o fato é que a gente tem aí 4 grandes formas de governo. A primeira dessas grandes formas que a gente colocou agora, que é a aristocracia, envolveria um grupo de pessoas treinadas para governar e essas pessoas governariam então para o seu povo.
Se elas decidirem governar só para elas mesmas, usando o seu status como prerrogativa para tomar as coisas para si, nós vemos a distorção da aristocracia em uma timocracia, um governo de guerreiros, um governo extremamente brutal em que as pessoas arrancam as coisas das outras pelo uso da força e pelas prerrogativas da nobreza da terra. Tá? Na outra forma, que é o reinado, pode ser que o monarca, por exemplo, um rei, né, ele governe para os seus súditos e ele seja essa pessoa iluminada, de fato, que trabalhou, lutou para ser, foi criado, trabalhou e lutou para ser o melhor governante possível. E aí governa para os seus. Mas, se governar só para si, certamente virará um plutocrata, uma pessoa que só quer encher os seus próprios bolsos e enriquecer e engordar as custas dos outros. Num terceiro momento, a gente tem esse governo chamado democracia, que poderia ser muito bom também. Só que também pode sofrer uma deformação, porque a democracia ela não funciona pura e simplesmente com a participação aberta de todos. Ela tende a formar coterias, grupos, facções, como acontecia em Atenas, por sinal. E essas facções podem achar que elas querem alcançar, que devem alcançar o poder só para governar para si mesmas, formando assim aquilo que nós chamamos de oligarquias. E um governo de oligarcas é um governo que usa o povo para privilegiar um certo grupo que está assentado no governo. E por fim, a tirania, que para Platão é uma coisa boa. A tirania aparece como um tipo, uma forma de governo que atravessa outras, trava as instituições em momentos, principalmente em momentos de crise, e reformula os espaços políticos, reequilibrando as relações de poder. Ele não estraçalha instituições, ele pega essas instituições e usa a força dessas instituições pela vontade de um indivíduo só, que, tendo visão, vai consertar o espaço político, vai dar dinamicidade nova a ele, vai renová-lo. Né? Pode virar um governo terrível também quando o tirano governa só para si e quer desfrutar e passar leis para interesse próprio, como aconteceu com praticamente todos os tiranos que se conhecem em quase todos os momentos. Né? Alguns poucos abandonaram em certos momentos da vida os interesses particulares em nome do governo para todos, né? E aí o tirano vira um déspota. Tá? Aí sim ele vira uma coisa ruim. Né? Então essas formas de governo elas estão alinhadas de alguma maneira, tentando oferecer esclarecimentos a respeito do que poderia ser mais benéfico para a cidade-estado. E o que o Platão defende aí, né, através da boca de Sócrates como sendo mais benéfico? A democracia? Não. Democracia para ele é terrível, se você parar para pensar na lógica que está instruída aqui. Porque os indivíduos que são vocacionados, eles têm que seguir a vocação deles. Então, para governar, tem que ser vocacionado para governar. Na democracia, pode ser que eu eleja, ou na democracia ateniense, sorteie alguém que não é vocacionado para governar. E aí eu tirei a pessoa da vocação dela e joguei ela numa região, num lugar que ela não vai saber atuar. Mas as pessoas podem opinar e participar se elas souberem como. E como nem todo mundo é vocacionado, quanto mais opinião eu peço, maior a probabilidade de eu absorver erros, equívocos, dificuldades. Percebem? Então tem tudo isso em jogo aqui. A aristocracia é uma boa forma de governo? Mais ou menos. Das 4 que a gente passou, talvez fosse a menos pior na leitura platônica. Mas não, nem por isso é ideal. Por quê? Porque ali você tem indivíduos que foram ensinados a governar, ou treinados para governar. Mas a possibilidade de haver uma deformação nisso, deles se acharem melhores do que os outros, é muito grande. E a probabilidade deles errarem também não é pequena, não. O monarca. Geralmente, o indivíduo na antiguidade, Platão não é exceção, ele via o monarca como um potencial déspota. O monarca ele tendia a abusar dos poderes que tinha. Né? Uma pessoa só pode ser que dê muito certo ou muito errado. A tendência dela ficar intoxicada com o poder e de cometer erros por conta disso, não ouvir mais ninguém, por isso não saber mais quais são as necessidades do seu povo é muito grande. E existe também uma probabilidade muito grande dela ser uma péssima governante e estragar tudo. Né? Mas então o tirano. O tirano também, além da excepcionalidade do tirano, tanto que o Aristóteles depois vai dizer que a tirania talvez nem seja uma forma de governo autônoma, né? Além da excepcionalidade do tirano, a probabilidade é que ele arranque o poder da mão dos outros para interesse próprio, não tanto para o interesse de todos. E mesmo assim, o mesmo mal que se acomete, que cai sobre o ombro do monarca, pode cair também sobre o ombro do tirano. Né? Mas então qual seria a melhor forma de governo para Platão? A forma de governo que faz com que o indivíduo seja supremamente educado para compreender o lugar de cada coisa e a função de cada coisa na república. O indivíduo tem que compreender a essência de cada ofício, de cada indivíduo, de cada ação, a natureza íntima de cada coisa. Em outras palavras, ele tem que apreender a sabedoria de uma maneira ampla, total. Quem faz isso é o filósofo. E aí o Platão vai dizer para nós assim, olha, talvez fosse melhor ter um filósofo no poder mesmo.
aquilo que ele vai chamar de sofocracia, né, o governo do sábio. Só que aí o problema se insinua. Se o sábio governa, por que o sábio, que sabe mais que os outros, consultaria os outros a respeito das coisas que deve fazer? E a resposta é: não consultaria, governaria sozinho. O único óbice que eu vejo para essa forma de governo é o seguinte: talvez Platão entendesse que o filósofo não deveria governar, porque isso também significaria abdicar da busca incessante e total para a sabedoria, da dedicação e do amor completo à sabedoria, que faria com que o filósofo deixasse de ser filósofo automaticamente. Tá? Mesmo assim, talvez fosse a mais ideal forma de governo, né? Com risco para o filósofo, mas com benefício para a república. Claro que aí a gente já começa a ver o envolvimento dos jogos de poder que estão presentes em Atenas nessa época e dos resultados que vão acabar aparecendo. E a gente começa a entender por que a filosofia foi tão castigada ao longo da história ateniense. Né? Não é só esse o motivo, tem vários outros. Né? Em Aristóteles, por exemplo, a gente vai ver que o sangue macedônio de Aristóteles atrapalhou bastante a vida dele, ele foi bastante perseguido por isso, fugiu de Atenas, inclusive, por isso. Né? E foi bem na época das conquistas de Alexandre, então ele era entendido, né? As pessoas que tinham sangue macedônio ou ligação com a corte da Macedônia eram entendidas entre os gregos ali da Grécia Central como sendo espiões. Então Aristóteles foi considerado um traidor e um espião, né? Aliás, nem traidor, né? Porque ele era de Estágina, né? Mas teria sido considerado um espião, e aí ele acabou tendo que fugir para não ser morto, porque ele já estava para ser condenado também pela subversão da juventude, outra vez aí, né? A mesma acusação que tinha graçado contra Sócrates. Tá? Então esse é o quadro, esse é o cenário. Vou daqui a pouco voltar já com outro vídeo para vocês, que é o vídeo, né, dessa semana aí, que vai ser o vídeo mais parrudinho, vamos dizer assim. E aí a gente já fecha também essa leitura e já segue para a lógica e retórica, né, que é o nosso próximo passo aí no curso. Beleza, galera? É isso aí. Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Lembrem aí, as provas estão chegando. Deem uma olhada nesses vídeos, tirem as dúvidas comigo. Vai ter vídeo de revisão, vocês sabem disso. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, me procurem. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe e até mais.